Deputado, no bloco anterior a gente falava sobre o Código Florestal, o novo código, cujo relator é o deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB, que, aliás, elaborou um relatório muito progressista no que se refere aos interesses da bancada ruralista e que desencadeou uma série de manifestações contrárias da bancada ambientalista e dos movimentos ambientalistas. Aliás, hoje aqui em Rio Branco aconteceu o lançamento de um manifesto contra a proposta do novo Código Florestal brasileiro, assinado pelo SOS Amazônia, Comissão Proíndio, o CTA, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o Grupo de Trabalho Amazônico, o GTA, etc. Por que esse código é tão polêmico e por que ambientalistas dizem que o novo código vai facilitar a invasão de áreas de risco, a ocupação de áreas de risco de beiras de rios, de igarapé, anistiar produtores que desmataram, enfim? Por que isso gera tanta polêmica? Bem, Alain, primeiro eu quero lembrar que eu fui deputado de 99 a 2003 e lá já tínhamos uma comissão mista, a senadora Marina fazia parte, o presidente da comissão mista era o senador Jonas Pinheiro, do Mato Grosso, o deputado Moacir Miqueleto, está vivo, ainda é deputado, era o relator, eu participei da comissão, andamos na Amazônia, eu andei como membro da comissão, infelizmente não foi votado. Eu saí da Câmara 8 anos depois, estou lá de volta, agora com outro relatório, que é do deputado Aldo Rebelo. O presidente da comissão da qual eu fiz parte lá atrás, que era o senador do Mato Grosso, já até faleceu. Por que eu estou relembrando isso? Porque ninguém aguenta mais ficar sem lei nenhuma, praticamente. Porque o governo editou uma medida provisória, isso vem lá do Fernando Henrique. A história não dá, não tem como omitir, com o apoio de todos os partidos, grandes e tal. O que eu quero dizer, Alain? A área rural brasileira, a nossa área rural, a criana, ela vive um pavor. Ela não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, veja, acima de tudo, eu já fiz alguns apelos da tribuna da Câmara Federal para que a gente vote o código. Não é possível mais protelar isso a vida inteira. Então, veja, eu vou votar no relatório do deputado Aldo Rebelo. Na íntegra. Que eu não considero um grande avanço para a Amazônia, mas é o que é de melhor. Mantém a reserva legal de 80%. Vamos lá. Em primeiro lugar, a votação do relatório devolve o Estado de direito na área rural. Por quê? Porque pessoas, inclusive, que não infringiram aquela lei dos 50%, já passaram por anos com pesadelos à noite, com medo de terem que pagar por uma lei que foi mudada depois que eles fez a derrubada. Uhum. O roçado do colono, ou a derrubada do grande proprietário e tal. Uhum. Então, a aprovação do projeto acaba com esse assombro que, por incrível que pareça, o Estado brasileiro permitiu que ficasse. Então, óbvio, aquele que não infringiu a lei lá atrás não pode pagar nada hoje e tal. Ponto. Segundo, bem, para aqueles que ultrapassaram o limite dos 50%, então o que o relatório propõe? Aqueles que têm até 4 módulos, que aí varia o tamanho, o máximo de 4 módulos seriam 400 hectares. No caso do Acre, a maior parte dos módulos, do INCRA, por exemplo, são 50 hectares. Então, 4 módulos 200 hectares. 200 hectares e tal. Então, aqueles que teriam, então, até 4 módulos, né, ficariam isentos de ter que reflorestar essa propriedade. Que então seria uma área pequena. E, portanto, esse pequeno produtor, e só por isso, Alain, a aprovação do relatório do deputado Aldo Rebelo acaba com todo esse pavor. Você, eu, qualquer acriano tem um parente, uma família, ou eu que nasci e me criei na área rural e tenho propriedade na área rural. Quem já não viu milhares de colonos desesperados, recebendo multas impagáveis, que não tem como pagar, ele não tem gado para isso, não tem propriedade para isso e tal. Então, esse que é a grande maioria do agricultor acriano, que tem 30, 40, 50, 80, até, no máximo, 400 hectares, esse ele ficaria livre de qualquer tipo de multa, de qualquer tipo de coisa que ele não tem como pagar mesmo, e ele não precisaria reflorestar a sua área, está consolidada. Quem tem acima de 4 módulos... Acima de 4 módulos, ele não vai ter anistia. Eu entendo que a anistia... É isentar de tudo. Você está isento. Esse que é o médio ou grande propriedade, ele não será anistiado. Ele vai ter que replantar a área que ele excedeu. Ora, o que deixa todo mundo insatisfeito? No Brasil e no mundo, o camarada ter aberto uma área além do limite que a lei permitia. Uhum, então, reserva legal. O que o código está dizendo? Olha, vamos fazer o seguinte, qual é a penalidade do sujeito? O sujeito vai ter que replantar
aquela área que Ou ele deixar excedeu. a floresta se recuperar. Ou deixar a floresta se recuperar. Os estados, e o Acre, nesse aspecto, está avançado, coisa que outros estados não fizeram, está pronto, aprovado o código, a negociar. Existem programas que o produtor pode se inscrever. É um programas que já estavam previstos e que a maior mais parte dos ambiente, governos não fizeram. O governo do estado do Acre andou, fez a sua missão, aprovado o relatório, o governo do estado está pronto, está em condições de negociar com esses de oferecer proprietários. alternativas. Então eles vão ter que replantar aquilo que excedeu. Resumindo, o relatório, o projeto, o novo código, ainda pode ser votado agora em maio? O senhor acha que tem essa possibilidade? Está na pauta para votação na terça-feira da semana que vem. No dia 3 de maio. Dia 3 e 4, terça e quarta-feira. Eu participei ontem, por coincidência, fui fazer uma visita, conversar um assunto com um colega de bancada, que é o primeiro secretário da Câmara, que é o deputado Eduardo Gomes de Tocantins, que é o primeiro secretário, e aí ia ter uma reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para a Ciência. Progresso da Ciência. Progresso da Ciência. E aí eu acabei participando da reunião. Veja, é uma entidade respeitabilíssima. Mas, gente, já tem tantos anos, ninguém tem mais como adiar mais essa votação. Então, o presidente da Casa, cumprindo o acordo que foi feito, já garantiu e está inscrito na pauta para votar terça ou quarta-feira. A questão do Garapela, não vamos deixar de falar disso. Ele não está propondo que o sujeito possa... redução de 30 para 15 metros. Ele apenas com isso, Alain, está colocando milhares... E aí nós estamos falando de pequenos. Esse, por exemplo, praticamente um problema inexistente no Acre. Existe, mas é pouco. Praticamente o Aldo Rebelo cansou de dizer isso, estou só repetindo. Mas isso da área rural, porque na área urbana, rural, a beira do Garapé São Francisco está toda tomada. Não, mas aí depende do tamanho. O Garapé São Francisco tem um outro tamanho. Então ele propõe aquelas áreas em que estão no limite menor do que os 30 que o código atual propõe, e que foram até 15 metros, permaneça ali. As novas áreas vão ter que cumprir aqueles 30 metros e tal. Perfeito. E mais uma coisa que eu acho importante no código, Alan, rapidamente. Aqueles que vão ter que replantar, o relatório do deputado Aldo permite que 50% daquela área que for replantada, o proprietário pode usar para fazer outros tipos de plantas que não apenas a mata nativa. Como, por exemplo, em regiões que tiver condição de fazer a seringueira de cultivo, ele pode fazer a seringueira. Ou plantas como coníferas, como eucalipto, por exemplo. Então ele também pode. Na área que ele vai ter que replantar, até metade dessa área, ele pode utilizar para um plantio de algum tipo de madeira, de árvore, que tenha um valor econômico agregado mais rápido. E sobre a ação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e do trabalho contra várias fazendas no estado que estariam utilizando áreas de desmate ilegal para a criação de gado e que redundou nesse embargo aos 14 frigoríficos, exceto o Friboi, que assinou o termo de ajustamento de conduta ontem. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu conversei aqui com o procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, que é o autor da ação, e ele me disse: Alain, nós procuramos durante várias reuniões, essa é a 6ª edição desse termo de ajustamento de conduta, e simplesmente os pecuaristas não querem assinar, não querem. Nós tentamos de todas as maneiras não entrar com a ação, não nos deixar opção a não ser entrar com a ação. Nós só queremos que quem desmatou ilegalmente, que essas áreas de desmate ilegal sejam recuperadas para não penalizar os produtores e nem os frigoríficos. Enfim, o que eu achei, pelo menos ouvindo do próprio procurador, muito sensata a sua preocupação. Será que também não é razoável? Sim, isso? mas só que veja, Alain, e aí eu ontem, inclusive na reunião da bancada, que o coordenador fez uma reunião ontem com todos da bancada, estávamos lá, eu até mencionei o que eu vou repetir aqui agora. A bancada acreana, nós não fizemos, nem vamos fazer, nenhum movimento que afronte o Ministério Público. É um órgão fundamental, a Constituição Brasileira de 88 permitiu a criação, isso é um avanço importantíssimo e ninguém está aqui para afrontá-los. Mas como parlamentares, representantes do povo acreano, um dos nossos deveres é ser intermediador daquilo que a gente entende que é uma reivindicação justa. E nós fizemos ontem um documento, que o coordenador já remeteu ao Ministério Público, pedindo que eles analisem a possibilidade de suspender. Porque, veja, entre outras razões, Alain, nós estamos perto de votar o Código Florestal. Aprovado o relatório do deputado Aldo Rebelo, como eu acabei de te falar... Pode mudar alguma coisa. Esse camarada, ele deixa de ser ilegal, ele deixa de ser clandestino. Ele passa a ter uma lei
que diz que ele vai ter que replantar e quando ele aderir a um programa do governo estadual, que é um programa já estabelecido, que o Brasil inteiro devia ter feito, mas vários estados não fizeram, então ele vai estar se legalizando. E aí, e isso resolve essa questão, né? Além do fato de que ainda quando a Marina era ministra, foi editada uma medida provisória, que tem força de lei, dizendo que numa área que tem lá, por exemplo, 10% a mais, a área inteira não pode ser embargada. E me parece que aí isso... O embargo foi da área inteira. Foi da área inteira e tal. Então, mas veja, o que nós humildemente pedimos ao Ministério Público, a todos nós, os senadores, deputados federais, é que essa medida, de fato, ela dá um impacto muito grande e ela arrebenta com o produtor rural, né? Então, a gente pediu, e o senador Aníbal ficou de ver se encaminha uma reunião da bancada com o Ministério na segunda-feira, se for necessário. Segunda-feira agora? Na próxima semana? Ele ficou de conversar com o pessoal do Ministério Público e ver se haverá necessidade. De repente, as coisas já se resolvem antes disso. Ou seja, se suspender a ação até a aprovação do novo código, e isso também vai ter votação no Senado também, pode demorar um pouquinho. Mas aí, veja, Alain, se aprovou na Câmara, ela vai passar no Senado. Então, já é uma atitude. Eu reconheço, inclusive, Alain, lógico, hoje eu sou deputado federal, o Congresso tem uma dose de responsabilidade grande sobre isso. Sem dúvida. Nós precisamos entender o Ministério Público, eu entendo, acho que eu entendo. Né? Por exemplo, como eu te falei... O Ministério Público quer combater a ilegalidade. Não, e como eu te falei, o Congresso tem a sua dose de responsabilidade nisso. Porque há anos debate um novo código, porque aquela medida provisória que estabelece os 80%, não sei o quê, que tem que replantar e tudo mais, teve um monte de críticas. O Congresso se propôs há mais de 10 anos, há mais de uma década, a fazer um ajuste. E se o legislador não legisla, não muda, não modifica alguma coisa que pode estar errada, o Ministério Público tem todo o direito, a partir de uma medida provisória que tem poder de lei, de tomar atitude. Mas vamos pedir ao Ministério Público que ele suspenda. Não é? Por enquanto. Por enquanto, até porque, Alain, no caso do Estado, há condições para que o grande proprietário que ultrapassou o limite faça um acordo com o Estado, não só mas todos eles, e possa fazer o seu replantio. Deputado, nosso tempo está se esgotando, eu preciso abordar um tema que é muito caro à população acreana. Nós hoje temos a gasolina mais cara do Brasil. Um novo aumento, o terceiro em menos de um mês, foi anunciado hoje. E os proprietários de postos dizem, olha, a culpa não é nossa. Nós temos aí a incidência da CID, do ICMS altíssimo, o valor do frete, e nós só repassamos ao consumidor aquilo que nós pagamos de tributos, de frete e tudo mais. E aí se fala do valor do álcool, do etanol, que é o valor, que é o álcool que é inserido na gasolina, misturado na fórmula, e que é quem está puxando esse aumento, quando a escassez do álcool em todo o Brasil. Aí. Falta de planejamento, então, segundo os empresários, em reunião hoje, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é que está faltando. Hoje eu ouvi a promotora Alessandra Marques, de forma muito serena, dizer o seguinte, olha, isso é uma questão política. Primeiro, o governo federal tem que rever alguns impostos. A CID, por exemplo, imposto que a CID incide no preço do combustível e majora esse preço. O ICMS, que é muito elevado, o Estado não pode rever também isso? Porque senão não se diminui a quantidade de álcool, já que o álcool está puxando esse aumento, diminui o álcool na gasolina, até melhora a qualidade do combustível, enfim. Como é que o senhor pensa isso? Eu defendo que o governo brasileiro, já falei isso várias vezes, eu defendo que o governo brasileiro não cobre um centavo de imposto de combustível na Amazônia brasileira. Por quê? Porque todo mundo, eu estou falando de governo, não estou falando do governo de partido A, estou falando de governo. Ora, eu defendo isso, que o combustível usado na Amazônia brasileira não tem a incidência de R$1 de imposto. Por quê, Alain? O Brasil e o mundo exigem da Amazônia uma série de restrições. Aí você vai em Taumatugo, você vai no Jordão, em Santa Rosa, a gente paga a gasolina mais cara do planeta. R$4. Não, nessa altura do campeonato deve estar 5, 6. Porque se aqui... Eu estava em Brasília, lá o pessoal de Brasília, olha que lá a renda per capita é elevadíssima. Está a maior briga, porque foi a R$3. Eu falei, meu Deus do céu, mamãe, como é que deve estar no nosso estado? Se lá em Brasília foi a R$3.
Então, eu acho que esse é o tipo de coisa concreta que o governo brasileiro devia não cobrar nenhum imposto como maneira de provar que, de fato, se preocupa com a região amazônica, não apenas no discurso, né? Gente, infelizmente estourou nosso tempo. Deputado, muito obrigado pela tua vinda ao programa, viu? Alan, eu te agradeço, espero não ter ofendido ninguém. Quando eu falo de política, eu falo de ideias, né? E eu sou uma pessoa que não levo para casa nada das discussões políticas que eu já fiz ao longo da vida. Agora, eu defendo princípios. E ninguém vai me ver abrindo mão deles. Né? Cada um é dono da sua consciência, e eu não sou de forma nenhuma, e nem quero ser, e nem sou a palmatória do mundo. Tenho erros e virtudes, né? Mas eu acho sim que nós todos temos que nos preocupar mais em trabalhar e nos prepararmos para governar, porque é uma grande responsabilidade que o povo de Rio Branco e do estado do Acre quer nos dar. Alan, muito obrigado à audiência, fiquem com Deus. Até uma próxima. Obrigado, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.